Fala galera do Rola aí, Leonardo, vim aqui falar com vocês sobre uma coisa que os membros do canal vieram chamar minha atenção. Quando eu fiz esse vídeo aqui, ó, tô deixando aqui o link sobre o Critical Role e como eu acho que o Critical Role é muito importante para o D&D, para o crescimento do D&D e como que os streamers de RPG e principalmente de D&D no caso aí eles ajudam a incentivar o crescimento do hobby na comunidade, ajudam novos mestres e novos jogadores a entender o que é RPG, como mestrar RPG. Eu falei que quando eu comecei não existia nada disso, lá em 94, então eu demorei um tempão para mestrar, apesar de eu ver o livro e me interessar, eu levei um tempão para mestrar porque eu não sabia o que um mestre fazia exatamente, né? Então eu acho que os streamers têm um papel muito importante na nossa comunidade. E foi aí que um membro do canal, o Hélio Rebelo, ele veio conversar comigo e falar assim, pô, legal, gostei muito do vídeo e tal, mas, pô, fala mais aí dos streamers brasileiros, porque, né, é importante pra gente que é streamer aqui no Brasil e está começando e tal, né, ter essa divulgação, né, e obviamente eu vi aí assim, cara, pois é, né, no Brasil, por mais que se pensar dentro do RPG, falar inglês eu acho que é um pouco maior a comunidade que fala inglês no RPG do que no padrão geral do Brasil, tá? Né? Obviamente, pelo nível cultural que acaba sendo um pouco maior, mas é óbvio que muitos jogadores de RPG aqui no Brasil não falam inglês, né? E anseiam por materiais em português. Tanto que a gente está tendo aí uma onda das editoras trazerem materiais em português, tem o D&D, a Retropunk traz um monte de material, tá aí com uma lista, um catálogo de livros gigantescos, tá? Tem o pessoal, tem o Ars Mágica, tem Call of Cthulhu, tem muito material em português saindo, estão sendo traduzidos no Brasil. Porque nós brasileiros temos uma comunidade boa de RPG que quer consumir RPG. Então o próprio Hélio, ele tá com um canal no Rebelos Geek, vou deixar o link aqui embaixo, e ele está começando, né, um canal de streaming de RPG de D&D. Ele me convidou para assistir a primeira sessão deles, o primeiro episódio, que foi agora no último sábado, dia 6 de março. Se você estiver vendo esse vídeo muito depois, saiba que foi dia 6 de março. Foi o episódio 1. Antes eles já estavam botando alguns episódios, mostrando os personagens, e eu fui assistir, né, com todo o carinho do mundo, assim, não, vamos lá, vamos assistir, vamos fazer essa parceria aí, de trocar ideia, de falar um do outro e tal. E sim, eu tô falando aqui é meio que um jabá do trabalho dele lá para estimular ele a fazer mais, estimular vocês a assistirem lá, né, e eu mesmo assistir. E cara, assim, me surpreendeu bastante a pegada deles. É claro, é o primeiro episódio, ainda tem coisas ali que eles têm que consertar, arrumar, né? Então, vamos falar aí dos pequenos problemas primeiro. Então, os pequenos de áudio e tal, né? Ali na hora de o andamento, dá umas travadas e tal da transmissão do YouTube, mas é tudo coisa que é fácil, assim, ó, moleza de solucionar. O mais importante, eu acho que está na construção do que eles estão fazendo ali, que é, primeiro, uma campanha própria, então eles não estão fazendo streams de aventuras prontas, que tem vantagens e desvantagens para quem assiste, tá? Né? Falando rapidamente aqui, aventura pronta. Jogadores não vão poder assistir, quem joga, quem é player, não pode assistir mestres jogando aventuras prontas, porque é spoiler, obviamente, e vai estragar, ele não vai conseguir jogar aquela aventura depois. Para o mestre, por outro lado, é bom para os mestres, porque eles veem ali quais são as dificuldades que pode ter na aventura, soluções e tal, ter ideias para a própria aventura deles, tá? Mas é claro que quando a galera cria mundos próprios, é muito mais interessante, porque você vê o esforço, como é que está sendo aquela criação daquele mundo próprio e tal. Eu já estava acompanhando, né, eu acompanhei aí durante um tempo a galera, o Pedroca, né, da formação Fireball, eles criaram lá um mundo próprio que foi financiado, inclusive que é o Skyfall, para ser financiado. Depois eu vou falar também aí, então, do streaming da galera da formação Fireball, tá? Mas eu acho que é uma iniciativa excelente fazer o seu mundo próprio. E uma pegada que eles escolheram que eu achei muito massa,
no início eu fiquei meio assim, poxa vida, será que eu vou me acostumar com isso? Foi a questão de que eles focaram muito na narrativa, né? Então eles estão bastante inspirados pelo Critical Role de olhar muito a narrativa e não focar tanto ali nos resultados dos dados e tal, não em termos de jogo, tô falando em termos de transmissão para nós, né? Para quem está visualizando ali. Então, é focado 100% nos jogadores e na interpretação que eles estão fazendo ali. Eles estão usando o Fantasy Grounds, dá para saber, primeiro que o Eli falou para mim que eles estavam usando o Fantasy Grounds, mas vendo o jogo, né, como ele fala, vai na barra Actions, faz isso, faz aquilo, então eles estão usando o Fantasy Grounds para definir as roladas, etc e tal, mas eles não estão mostrando a janela do Fantasy Grounds com mapas, com tokens, com a rolagem de dados, para que justamente a narrativa permeie muito mais a imaginação. E cara, assim, eu vou dizer assim que foi muito legal assistir a transmissão deles, porque fez muito eu voltar lá atrás quando eu comecei a jogar RPG, né? E até ali assim, o D&D terceira edição, vamos dizer assim, era tudo muito narrativo, que é o que a gente chama de teatro da mente, né? Mesmo jogando a D&D, era muito narrativo, afinal de contas, como as coisas aconteciam. No AD&D a gente até usava algumas miniaturas, mas era muito assim de posicional, a gente não ficava contando quadrados, quantos quadrados andar, onde é que cada um tá, porque não tinha flank, não tinha nada disso. Então era mais ou menos saber assim, a galera tá lá, nós estamos aqui, tem alguém engajado no combate, era uma coisa meio posicional para ter uma ideia de distâncias e tal, mas não era um fator muito importante. E com a terceira edição, eu fui me acostumando a usar as miniaturas, a usar as distâncias, contar os quadrados, pegar a área certinha, porque tudo isso passou a ter muita importância na terceira edição. Na quarta edição, sem falar, né? Na quarta edição é mais ainda, então a tática no tabuleiro é mais importante ainda. E eu, apesar da quinta edição ser modular e dá para jogar ela sem sem as miniaturas, sem toda essa posição, eu, ao longo de 20 anos, praticamente, desde que saiu a terceira edição, né, eu acabei introjetando muito isso em mim. E eu até tentei algumas vezes usar totalmente só narrativo para combate, para tudo, mas acaba que eu sempre acabo voltando para as miniaturas, porque chega uma hora assim, na primeira dúvida que surge, a gente posiciona a miniatura na mesa e tal, e resolve a parada ali, tá? Então isso dele ter fazer uma transmissão de jogo de RPG 100% narrativa é muito legal porque nem só de D&D também vive um mundo, né, de RPG, tem uma galera que joga muitos outros RPGs e a maioria dos RPGs são narrativos, são puramente narrativos, sem usar miniatura, sem usar nada disso, né, sem usar tabuleiro, mapas desenhados em tabuleiro, tá? Então é um tipo de coisa que atrai gente que não é só do D&D para assistir o canal deles, tá? Eu me diverti, né? Foram 3 horas de transmissão, eu não assisti no dia da transmissão, tava com o filho aqui em casa, né? Outras coisas assim, não deu para assistir, eu assisti um pouquinho lá, e hoje que eu tive mais tranquilidade, eu assisti o streaming, e nesse primeiro episódio, no início é mais lento, porque eles vão apresentar os personagens de novo e tal, então demora um pouco ali para engrenar, mas ali da metade para frente começa a engrenar a aventura e os jogadores, cara, estão de parabéns aí com a interpretação. A menina que interpreta a Mia Lee, ela é muito boa, muito legal a interpretação que ela faz da personagem dela, assim, né? Ela realmente entrou ali no personagem e tal, e tem vários momentos de dar risada empolgantes e tal. Eu acho que vai ser um canal de sucesso. Eu vou falar mais vezes deles porque a gente resolveu tentar, né, fazer aí uma colaboração no sentido de eu assistir os streamings e ver ali situações que acontecem que muitas vezes as pessoas têm dúvidas no RPG, né? E tem ali algumas coisas, né? O pessoal fala assim, então, ele me atacou, eu vou usar minha ação bônus para me esquivar, né? Então, a maioria dos jogadores ali são iniciantes no RPG, tá? Estão jogando há pouco tempo. Então eles ainda têm dúvidas com as regras e eu quero trazer então algumas dessas coisas de regras para cá, trazer de usos do Fantasy Grounds para cá, quando eu ver assim, opa, aqui ele usou tal coisa para resolver essa situação do Fantasy Grounds. Então a gente vai fazer uma troca aí,
para eu usar muito o que eles estão fazendo como exemplos para a gente discutir aqui no canal Rola Aí. Beleza? Então essa é a dica aí. Vai lá no canal do Rabelos Geek e assistam as transmissões do Hélio aí como mestre. Eu sei que ele também não tem muito tempo de experiência, mas acho que já mandou bem aí nessa a primeira transmissão que eles estão fazendo aí. E vá lá, dá uma força, assista. É divertido, foi divertido e vamos acompanhar o canal aí. Beleza, galera? Falou!